O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Giro de notícias. Notícia da última segunda-feira, dia 28 de outubro. Octogenário que disputou eleição por sigla de ultradireita é suspeito de atacar mesquita na França. O Claude Cinquet, de 84 anos, ele foi afastado do Reunião Nacional, né, então Frente Nacional, em 2015, partido que ele, inclusive, chegou a disputar eleições regionais, e aí, na segunda-feira, ele é o principal suspeito de ter atacado a tiros uma mesquita na cidade de Bayonne, tá? Que é uma cidade... Na Occitânia, né? No Isso. País Basco francês, né? Isso, ali mais para o sul. Deixou 2 pessoas feridas e ele teria confessado. Tá? O advogado dele disse que ele não estava ali em condições de confessar nada e tudo mais. E o detalhe é que ele estava com uma lata de gasolina e ele teria tentado atear fogo na porta da mesquita. Tá? As 2 pessoas feridas tinham 74 e 78 anos. Um deles está em estado delicado, inclusive. E, segundo os vizinhos, ele era um homem muito solitário e com um comportamento bastante agressivo quando se relacionava ali com as pessoas. Não sei, devia dar chilique na padaria, alguma coisa assim. Então, está aí ele que, como a gente falou, tem 84 anos e decidiu atirar em outras pessoas, né? Então, está aí ele, o maior suspeito, né, desse ataque. Notícia da última terça-feira, dia 29 de outubro. Para resolver impasse do Brexit, Parlamento Britânico convoca a eleição para 12 de dezembro. Isso aí, o pleito que deveria ser para 2022 finalmente foi antecipado, né? O Partido Trabalhista finalmente aceitou o desafio do Boris Johnson de irem às urnas. Repito, né? É importantíssimo que tenha um vencedor nessas eleições. Se continuar esse parlamento fragmentado, tá? Ferrou. Então, assim, se você é um ouvinte nosso e vota no Reino Unido, vota num dos 2 principais partidos, não inventa, tá? Ou não também, vota em quem você quiser, na verdade. Eu estou dizendo que, em outro caso, você vai dar mais trabalho pra gente e a novela Brexit vai continuar. Então, o eventual vencedor das eleições vai ter pouco mais de um mês para formar um governo e negociar com Bruxelas um novo acordo. Por quê? Porque a data de saída do Reino Unido, que seria agora, 31 de outubro, Halloween, foi novamente estendida, mas apenas até 31 de janeiro de 2020. Tá? Então é para deixar o pessoal contra a parede mesmo. Tá? Então a gente vai, obviamente, falar mais da campanha, né? A campanha do Boris Johnson vai girar em torno do acordo dele, que já está formulado, inclusive a ideia de que, olha, eu já tenho um acordo, então eu sou o candidato da segurança. Né? Vamos ver qual vai ser a postura do Jeremy Corbyn, que a gente já falou que é um pouco ambíguo em relação ao Brexit. Vamos ver qual vai ser a proposta dos liberais-democratas. Além disso, tivemos 2 eleições, né? Falando em eleições, tivemos 2 eleições regionais na Europa nessa semana. A da Turíngia, que a gente havia citado, inclusive no programa passado, em que a esquerda, né, o nome do partido, ficou em primeiro, com 31% dos votos, um comparecimento de 65% dos eleitores do estado da Turíngia, tá? 12% a mais do que nas últimas eleições. Só para situar historicamente, a Turíngia é onde está localizada Weimar. Isso, é bem ali na fronteira das antigas Alemanhas. A esquerda ficou em primeiro, com 29 assentos, um a mais. Em segundo lugar ficou o AfD, Alternativa para a Alemanha, que foi o maior vencedor da eleição, com 22 assentos, 11 a mais, dobrou a sua bancada. Em terceiro ficou a CDU, os maiores perdedores, que de 21, né, ficaram com 21 e tinham 34, ou seja, perderam 13.
quarto lugar, os sociais-democratas, tinham 12 e ficaram com 8. Quinto lugar, os verdes, tinham 6 ficaram com 5. E em sexto lugar, os FDPs, que tinham 0 e ganharam 5. Lembrando que os FDPs são os liberais, porque a sigla do partido é a quinta série, eu não estou xingando ninguém. Tá? Então vamos ver aí, porque eles vão ter que formar uma coalizão para governar o Estado. A CDU descartou fazer uma coalizão com a esquerda. Todos os partidos descartaram coalizão com alternativa para a Alemanha. Então, muito provavelmente, vai ter que pegar a coalizão com esquerda, sociais-democratas e verdes e tentar chamar os FDP para fazer a coalizão com eles. Né? Não dá para confiar nesses caras. Então vai ser vermelho escuro, vermelho claro, verde e amarelo. Vai ser o quê? A coalizão África do Sul, Quênia, não sei. O Quênia tem preto. O preto é da CDU, não pode ser, né? Justamente, porque é a coalizão Jamaica e tudo mais. Então, mas tá aí. E na Itália tivemos eleições na Úmbria, que também fica ali no meio da bota, né? Ali é a canela, né, da bota. Né? Já que o país parece uma bota, então vamos usar aqui um termo. E a coalizão do Salvini, da Liga Nord, ficou em primeiro, com 13 assentos, ganhando 7 a mais. E em segundo lugar ficou a coalizão do governo, né, do PD mais os 5 estrelas, com 15, que tinha 15 assentos, ficou com 8, ou seja, perderam 7. Né, dos 21 assentos possíveis. Então a Úmbria será governada pela coalizão da Liga Nord, que são 8 deputados da Liga, 2 do Fratelli d'Italia, que são os neofascistas propriamente ditos, 1 do Forza Itália, que é o do Berlusconi, e 1 do Tesei por Umbria. Eu vou aqui admitir a minha ignorância, pedir ajuda para os nossos ouvintes e falar se alguém sabe do que seria esse partido Tesei pela Úmbria. Deve ser algum partido regional, alguma pauta regional, não sei, tá? Mas de qualquer maneira, então, a Liga Nord foi a vencedora na eleição da Úmbria. Também na última terça, Câmara dos Estados Unidos reconhece o genocídio armênio. Essa medida foi claramente vista ali como, né, uma retaliação à Turquia por conta da atual crise na Síria, por conta dos conflitos com os curdos. É também uma represália ao próprio governo, Donald Trump, né, por ter permitido essa ofensiva turca. E aí entra uma coisa assim, apenas aqui fazendo um lembrete, não é nem um alto jabá. Muitos dos nossos ouvintes mais recentes talvez não saibam. A gente tem um programa especial sobre o genocídio armênio, tá? Eu até tuitei o link esses dias nas redes sociais do Xadrez Herbal. É um programa com muitos convidados, tá? Então é Heitor Loureiro, a professora Monique Sorachevski, o Gustavo, que naquele momento estava morando em Erevan, a Aline, do podcast HQ da Vida, representando a comunidade armênia aqui em São Paulo. Então, ouçam esse especial sobre o genocídio armênio, tá? Modéstia à parte, ficou muito bom. E, como a gente mencionou na época do centenário do genocídio, em 2015, você tem alguns países que reconhecem esse genocídio, né? Compram, digamos assim, essa briga com a Turquia. Porém, você tem muitos países em que o legislativo reconhece o genocídio, porém o executivo não. Então, e lembrando, política externa é uma prerrogativa do executivo. Então, assim, e cai um pouco, por exemplo, o caso do Brasil. Na época, em 2015, a Câmara de Relações Exteriores do Senado, liderada então pelo Aloysio Nunes, que tinha como parte da sua base eleitoral justamente a comunidade armênia aqui em São Paulo, promoveu uma nota reconhecendo como genocídio, porém o executivo brasileiro nunca fez isso. Provavelmente vai ser uma coisa parecida nos Estados Unidos, né? A Câmara vai dizer que foi um genocídio e o executivo não, para evitar esse conflito com a Turquia. A Turquia, de qualquer maneira, convocou o embaixador dos Estados Unidos em Ankara para prestar satisfações sobre esse reconhecimento de genocídio. Para a Turquia, não houve um genocídio dos armênios, foram apenas baixas de guerra, porque a Armênia seria aliada dos russos no contexto da Primeira Guerra Mundial, contra os otomanos.
e é um assunto muito sensível, inclusive na Turquia. Né? É curioso que morreram mulheres e crianças, né? São baixas de guerra. Né? Sim. Não, e tem um detalhe interessante que eu estava lendo esses dias. Por conta da professora, vou até aproveitar que o gancho não foi nem ensaiado, né? Teve o repertório com a professora Monique Sorachevski, aproveito, lembro de vocês que agora o Xadrez Verbal tem um programa de entrevistas chamado Repertório, tá? O feed está em vários agregadores, no Spotify o feed ainda está com problema, mas se vocês procurarem as entrevistas, ou Xadrez Verbal Entrevista, ou irem no site do Xadrez Verbal, vocês conseguem ouvir. Teremos convidados muito legais ainda esse ano, inclusive o próximo convidado é um convidado bastante diferente. E recentemente, a mais recente convidada foi a professora Monique Sorachevski, que é a pessoa que mais entende de Turquia e história otomana no Brasil. E a Carol, que está aqui nos estúdios, inclusive enquanto gravamos, mesmo nesse horário ingrato, já que ela está aqui em São Paulo, ela elencou todas as dicas e uma lá eu não conhecia, fui ler. O Império Otomano chegou a executar oficiais do seu exército por terem agido como açougueiros humanos contra a comunidade armênia. O próprio Império Otomano reprimiu alguns oficiais. Porque os caras pegaram pesado demais. Porque eram mas porque esses oficiais eram justamente do núcleo que vem se chamar dos jovens turcos. Sim. Que são os pais da Turquia contemporânea e é um dos motivos de ser um assunto sensível na Turquia. Né? Então, muito provavelmente esse tema não vai ser reconhecido pelo governo Donald Trump. E aí teve um ouvinte nosso que mandou uma notícia de que a deputada Ilhan Omar, né, que é uma deputada muçulmana, inclusive, da Câmara dos Deputados, ela... Somali, né? Ela de origem somali. Ela votou contra reconhecer o genocídio armênio, e aí foram, né, cavucar ali e acharam grandes doações de grupos lobby pró-Turquia na campanha dela. Né? Então, ela provavelmente vai ter digamos assim, um escrutínio, né, em cima desse tema com ela. Mas pró-Turquia de qual vertente? Pró-Turquia, pró-Erdogan, no caso. Notícia da última quinta-feira, dia 31 de outubro. Twitter impõe proibição global da propaganda política na sua plataforma. Foi anunciado pelo próprio CEO do Twitter, @Jack. Isso, o Jack Dorsey. E aí ele disse que é parte, né, da responsabilidade das redes sociais. Muita gente viu isso como uma alfinetada no Facebook, inclusive. E ele disse que... Não foi nenhuma indireta, né? Só que assim, aí tem uma outra coisa. Por quê? Porque o Facebook, umas semanas atrás, disse que, olha, o Facebook tá aberto para campanha política e tudo mais. Só que aí eu vou dar uma cutucada também aqui no Sr. Jack, com todo respeito, assim, o cara é bilionário, inventou o Twitter e tal, pá. Mas assim, o problema no Twitter, o problema no Facebook, inclusive, não é a compra de propaganda política, porque o que ele tá barrando é propaganda. O problema são os milhões de perfis falsos que são interpretados como verdadeiros e geram alcance, entre aspas, orgânico para as publicações. Porque assim, quando um político vai lá e posta alguma coisa de caráter duvidoso, o que impulsiona aquilo não é a propaganda, não é ele comprando direcionamento do Twitter que nem algumas marcas fazem. É um exército de bots que passam por conteúdo orgânico e vão distribuindo aquela coisa. Então não adianta nada o senhor Jack Dorsey virar e falar, não, o Twitter não vai ter propaganda política. Ok, legal, parabéns. Mas e a verificação desses perfis? E a verificação desse impulsionamento supostamente orgânico? As fazendas, né, de likes? E aqui eu não estou nem falando só de propaganda política, estou falando até de, entre aspas, de personalidades da internet. Né? E aí você tem as fazendas de likes operando em diversos países. Né? Então, assim... Qualquer pessoa que tem um site com 200 acessos já recebeu link no spam, já recebeu e-mails até um pouco mais sérios falando, olha, tem aqui como te arrumar 15 mil likes em um dia, tenho que te arrumar isso. E não adianta nada falar que não vai ter propaganda política e continuar um exército de bots. Tá? E aqui eu não estou falando de um partido ou de um candidato específico. Tá? Eu quero deixar isso muito claro. Estou falando no geral. Tá? No mundo inteiro, não só no Brasil, estou falando no mundo inteiro. Tá? Brasil, Índia, Europa, Rússia, onde for.
Tá? Então, um beijo aí pro senhor Jack Dorsey. Se quiser dar uma entrevista pro repertório, as portas estão abertas, mas fica aí a crítica construtiva. 4 notícias da última quinta-feira, dia 31 de outubro. Incêndio destrói castelo japonês, patrimônio mundial da Unesco. Isso, infelizmente tivemos um incêndio na ilha de Okinawa e destruiu o castelo de Shuri, né, que era um castelo que vinha lá do reino de Ryukyu, que era o reino nativo, né, para usar esse termo, de Okinawa. Até hoje eles se referem como o Chinanchu, né, porque tem uma identidade regional muito forte em Okinawa. Isso, e uma coisa para os nossos ouvintes, assim, você falou que foi uma notícia da quinta-feira, dia 31, no Japão, né, enfim, mas aqui era a noite de quarta-feira, mas no Japão já era 31, é isso que eu quis dizer, antes que alguém fale que foi na noite de quarta. O próprio castelo, né, que foi destruído já era uma reconstrução parcial pós Segunda Guerra Mundial, e de qualquer maneira, né, infelizmente tivemos essa destruição e não tivemos feridos, tá? Muito provavelmente foram por conta de obras de renovação no castelo, tá? Veremos aí como vai ser, se teremos uma reconstrução, se teremos como é que, o que vai ser decidido. Infelizmente, essa destruição. E também falando em incêndio. E aproveitar e mandar um abraço para o nosso ouvinte Guilherme Goya, que é a família originária de Okinawa, comentou a notícia no Twitter, e lembrou também que no episódio sobre o Japão a gente lembrou de Okinawa, até porque o próprio Biratã Leal também é originário da ilha, sua família no caso, e que ele ficou bem feliz pela lembrança. Também fez aqui o comentário de que o castelo tem um valor histórico e cultural enorme para o povo da ilha. E falando em incêndio, também temos uma nova onda de incêndios na Califórnia, em que mais de 190 mil pessoas tiveram que ser evacuadas de suas casas e outras 940 mil estão sem energia elétrica. Índia partilha Caxemira em 2 estados. Isso, a Índia continua os seus procedimentos de anexação da Caxemira que ela já ocupava e formalmente revogou, né, os estados de autonomia, e agora eles serão territórios federais administrados diretamente, né, da capital. O território de Jammu e Caxemira vai ser um, e o de Ladakh vai ser outro, que eram os antigos estados com autonomia, né? Porém, no caso de Jammu e Caxemira, ele vai ter uma legislatura própria, como se fosse um estado, né? O de Ladakh ainda não. Tá? O Ladakh, que fica na fronteira tríplice entre, né, Paquistão, Índia e China. Né? Jammu e Caxemira já fica um pouquinho mais para dentro, né? Tem fronteira apenas com o Paquistão. E falando em China, né, nós tivemos essa semana, né, algumas farpas entre China e Índia, até porque teremos, né, uma sessão sobre o tema no Conselho de Segurança da ONU. A China teria fornecido apoio, né, ao Paquistão, embora os dois países tenham, né, relações comerciais importantes, e essa semana também concordaram junto com a Rússia, em conduzir mais operações financeiras em moedas soberanas por fora do sistema de pagamento SWIFT, né, controlado pelas instituições financeiras dos Estados Unidos. Etiópia diz que 78 pessoas morreram em protestos em Oromo. Isso, infelizmente, né, mesmo com um Nobel da Paz, na última semana, começou justamente os protestos começaram justamente na sexta-feira, né, se intensificaram na sexta-feira. Tivemos cerca de 400 prisões e 78 mortes na região de Oromo. A região de Oromo, que é uma região da Etiópia, que tem uma população etnicamente diferente, e acusam, né, o governo do Abiy Ahmed, que foi laureado com o Nobel da Paz, de ter interferido na região por ter ali revogado,
né, a segurança de alguns líderes Oromo, inclusive o principal líder Oromo, o Jawar Mohammed. Então, infelizmente, tivemos pelo menos 78 mortes na Etiópia em protestos contra o governo e choques entre diferentes manifestantes. E, por fim, a aprovação na Câmara marca primeiro teste de apoio a inquérito de impeachment contra Donald Trump. Isso, nós tivemos um passo, né, para aprovar, né, as próximas etapas do processo de impeachment, o que inclui a realização de audiências públicas. Tá? E por que a manchete da Reuters disse que é o primeiro teste de apoio? Porque pela primeira vez o processo de impeachment foi a um voto no plenário da Câmara. Né? Antes ela estava confinada à comissão e agora foi para o plenário com 232 votos a favor e 196 contrários. O detalhe é que todos os republicanos votaram contra e 2 democratas também votaram contra. Tá? Na verdade, assim, 194 republicanos votaram contra e 3 se abstiveram. Né? E 2 democratas votaram contra e mais 1 se absteve. Tá? Então, nós não tivemos uma completa unanimidade. Tem 3 republicanos ali que ficaram mais em cima do muro e 2 democratas que falaram, não, sou contra o impeachment e tudo mais. Foi logo depois o Donald Trump voltou a falar de caça às bruxas e tudo mais. E outra coisa, agora com as audiências públicas para impeachment, a Câmara pode, a partir desse momento, né, via o seu comitê de inteligência, convocar audiências públicas. Isso quer dizer, então, que eles querem chamar, por exemplo, o Joe Bolton, né, para falar publicamente, olha, o que você sabe? O que aconteceu? Teve quid pro quo? Como é que eram as relações com a Ucrânia? Né? Você usa shampoo nesse bigodão? E tal. Então, assim, agora as audiências vão ser de conteúdo público e, como os nossos ouvintes sabem, desde a 3ª série, né, quando você joga a gasolina na fogueira publicamente, as coisas pioram muito, né? A galera gritando né, vai sair no jornal, ou seja, vai ficar um assunto muito mais sensível, um assunto muito mais quente, né? Então, acaba sendo aí o primeiro teste, né, dessa proposta de impeachment do Donald Trump. Tá? E, junto com isso, no início da semana, um assessor do Donald Trump, em relação à Ucrânia, um assessor militar, tá, que ouviu a ligação do Donald Trump com o Zelensky, depôs dizendo que as ligações que ele ouviu poderiam comprometer a segurança nacional. Só que dessa vez não é uma delação anônima, dessa vez nós temos um nome, tá? O tenente-coronel Alexander Vindman, que é diretor de assuntos europeus no Conselho de Segurança Nacional. Ele acompanhou as ligações e ele decidiu abrir a boca. Ele foi testemunhar, só que, novamente, ele testemunhou em portas fechadas. Ele foi fardado, foi com as suas condecorações, né? Mas ele testemunhou a portas fechadas, ou seja, o que ele falou, não sabemos. A partir de agora, o que esses depoimentos falarem e não forem comprometedores da própria segurança nacional dos Estados Unidos, que aí vão ser, né, censurados e tal, a gente vai ficar sabendo sim.